Fala, investidores! Hoje nós vamos estar falando aqui a respeito de um setor bastante promissor aqui no nosso país. Ele está passando aqui por um momento de turbulência, de grandes dificuldades, e isso já está nos preços. Nós temos aqui ações de metalúrgicas e siderúrgicas a preços bastante descontados, e saiu uma notícia bastante interessante aqui, onde após mais de 30 anos, Estados Unidos retirou ali uma sobretaxa de 103% para o aço brasileiro. Isso era um direito ali antidumping dos Estados Unidos, que estava em vigor desde 1992. E para quem não sabe o que é direito antidumping, é quando um país ele sobretaxa outro país, afirmando que esses produtos que esse país está vendendo, ele está vendendo abaixo do valor de mercado, abaixo do valor de produção. E os Estados Unidos, ele tinha essa taxa, né, esse direito antidumping para o Brasil sobre os tubos soldados de aço que vinham do Brasil. Ou seja, todos os tubos soldados de aço que vinham do Brasil para os Estados Unidos, ele tinha uma sobretaxa de mais de 103%. E isso atrapalhava muito as empresas brasileiras porque elas não conseguiam, então, competir com outras empresas do mundo, né? E essas companhias aqui do nosso país, elas vêm passando por um momento muito ruim, né? Nós temos aqui aço brasileiro derrete entre cortes de produção, férias coletivas e risco de demissão. Nós temos aqui também da ArcelorMittal. A ArcelorMittal paralisa fábricas no Brasil e dá férias coletivas. A maior produtora de aço do mundo, a siderúrgica, alega baixa demanda no mercado nacional e aumento de importações. Esse aumento de importações aqui é uma inundação de importações que estão vindo da China. A China está vendendo bastante aço aqui para dentro do nosso país e as empresas nacionais não estão conseguindo estar competindo com essas empresas de fora. E com isso, né, nós vemos empresas do setor tendo aqui uma desvalorização, aqui, por exemplo, nos últimos 12 meses, refletindo, né, esse momento ruim que as empresas estão vivendo neste momento. Apesar do Ibovespa ter uma alta de mais de 20% nos 12 meses anteriores, a gente observa aqui uma variação negativa para empresas do setor. E isso está próximo de estar acabando, né? Porque nós temos aí um novo canal de vendas através dos Estados Unidos, onde vai deixar de cobrar mais de 100% de impostos que cobravam para as empresas estar vendendo esses tubos soldados lá nos Estados Unidos. E isso tende a estar impulsionando e ajudando bastante as siderúrgicas brasileiras. Nós vemos aqui que existem outros países que existem essa mesma taxa que o Brasil pagava, né? Que é a Índia, o México, Coreia do Sul, Taiwan e Tailândia. Esses países eles continuam com as suas taxas e o Brasil ele foi o único que conseguiu essa exclusão desse direito antidumping, que era um imposto cobrado desde 1992, ou seja, nós estamos falando aí de mais de 30 anos. E para se ter uma noção, o Brasil em 2023 exportou cerca de 22 milhões em tubos soldados e apenas 2% deste valor foi para os Estados Unidos. Exatamente porque o Brasil ele não consegue competir com essa taxa de mais de 100%. Mas se for levado em consideração todo o setor siderúrgico, o país vendeu no ano passado mais de 1,8 bilhões em produtos de ferro fundido e lá nos Estados Unidos cerca de 18%. Ou seja, mostrando que as empresas elas conseguem negócios lá nos Estados Unidos, porque cerca de 18% do total foi vendido para os Estados Unidos, mas apenas aqui 2% em tubos soldados de aço foram para os Estados Unidos, porque é exatamente a parte que era sobretaxada muito acima de qualquer outro país. Agora, com a queda desse imposto, a gente vai estar vendo aí as empresas vendendo ainda mais para os Estados Unidos, aumentando aqui em tubos soldados de aço e aumentando também o total, que foi de 1,8 bilhões e muito provavelmente neste ano de 2024 será muito maior e o nosso país terá muito mais demanda, né? Pois todos sabemos que os Estados Unidos são grandes consumidores e com isso vai estar ajudando e ajudando bastante empresas do setor, tanto metalúrgica quanto aqui siderúrgica, que serão beneficiadas. E nós temos também
a Ferbasa, né? Mas a Ferbasa ela exerce atividades ali nas áreas de mineração, metalúrgica, recursos florestais e energia renovável. Ou seja, é uma empresa um pouco mais diversificada, mas que também atua na área de metalúrgica e também será beneficiada com o fim deste imposto, com o fim do direito antidumping que os Estados Unidos tinha contra o Brasil. Quando nós olhamos aqui, por exemplo, os números da Gerdau, a Goal 4, o que a gente observa? Uma empresa que está atuando aqui a 4 vezes lucro, uma empresa que tem um desconto aqui do seu preço sobre valor patrimonial de 39%, e que vem pagando aqui quase 15% de dividendos, levando em consideração o valor da cotação atual. A gente fazendo uma análise aqui dos números dessa empresa, o que a gente observa? Que ela conseguiu um crescimento de lucro de quase 50%, aqui 46,9% nos últimos 5 anos, crescimento de receita de 12%. Olhando aqui para a questão da dívida da empresa, nós temos aqui a dívida líquida sobre a EBITDA de 0,3, nós temos aqui a dívida líquida sobre o patrimônio de apenas 0,25. Quando a gente olha aqui para os números de rentabilidade, o ROIC aqui maravilhoso de 32%, o ROIC que é o retorno sobre capital investido, a empresa conseguindo um retorno bem atraente, um ROI de mais de 15%, ou seja, um ROI também atraente, e o preço por ação dessa companhia está aqui em R$ 17,38, ou seja, a gente pode comprar a empresa a R$ 10,65 com desconto muito grande, porque quando o preço-valor patrimonial chegar em 1, ele vai valer esse R$ 17,38 que eu mostrei para vocês aqui. Ou seja, uma empresa bastante descontada, não é uma empresa perene, né? Na questão dos dividendos, a gente olhando aqui os dividendos que ela paga, nos últimos 3 anos ela pagou excelentes dividendos, né? 20%, 9%, agora 14%, mas a gente olhando para o seu passado, o que a gente pode observar? Que é uma empresa cíclica, mas nós estamos comprando a empresa a valores bastante descontados, o preço sobre valor patrimonial aqui, o que a gente observa? Que neste momento está abaixo da sua média histórica, que é trabalhar aqui com desconto de 25% sobre o seu patrimônio, mas nós observamos que aqui apenas 2015, 16 e 17 ela ficou aqui abaixo deste valor que ela está agora, levando em consideração os últimos 10 anos. Ou seja, estamos falando de um desconto bastante interessante e ela pode se credenciar sim uma empresa de oportunidade. É claro que eu não estou falando aqui para estar fazendo trade, tá, galera? De estar comprando e tendo um retorno daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, mas para uma carteira que visa o longo prazo, os preços atuais estão bastante interessantes sim, e com certeza vamos estar conseguindo estar tirando aí 50, 60, 70% aí de valorização aqui em cima da cotação, e enquanto aguardamos essa valorização, nós recebemos aqui dividendos, né? Porque nós observamos que a empresa, ela olha para o acionista, ela distribui dividendos sim, o payout dela, o que a gente pode observar? Que neste momento está 59, mas esteve 34, 47, 10, 31, 14, ou seja, apesar de alguns momentos, como aqui em 2016, que ela não pagou dividendo nenhum, é uma empresa que está sempre ali olhando para o seu acionista, dividindo uma parte dos seus lucros para o seu acionista, e se é uma empresa de oportunidade e que uma hora ou outra vai estar remunerando, nós vamos estar esperando uma valorização, né, por se tratar de uma empresa de oportunidade, não para uma empresa perene, ao mesmo tempo que podemos ser remunerados com dividendos, apesar de não podermos contar com isso. Então, não se trata aqui de uma recomendação, tá, galera? É apenas uma oportunidade que eu estou conseguindo enxergar no mercado neste momento, pois é um setor que vem passando por dificuldades aí nos últimos tempos e que há uma luz no fim do túnel neste momento, justamente por esse efeito antidumping do mercado norte-americano que caiu, e nós sabemos que o mercado norte-americano é uma das maiores economias do mundo e eles têm aí um grande mercado para as empresas brasileiras estarem exportando os seus produtos. Então, esse é o vídeo que eu trouxe aqui para vocês hoje. Se vocês gostaram, deixa o like aí que ajuda bastante o nosso canal. Se inscreva nele também. Eu fico por aqui, até a próxima. Fui!